afirmativa que apresenta corretamente os conceitos químicos sobre as características de substâncias simples e compostas e de elementos químicos é. Então, letra A. A alotropia. A alotropia é a propriedade que certos elementos químicos possuem de formar mais de um tipo de substância simples, tá? Então a A está certinha toda até a última palavra. Existem alótropos que são substâncias simples formadas por um mesmo elemento combinado de formas diferentes. Exemplos: carbono grafite e carbono diamante. São duas substâncias simples que contêm o mesmo elemento carbono. No grafite ele é ligado de forma trigonal e no diamante de forma tetraédrica. Outro exemplo, nós temos o enxofre rômbico e o monoclínico. A gente tem o fósforo branco e o fósforo vermelho. A gente tem o oxigênio do ar, que é O2, e o ozônio, que é o O3. Então, são substâncias simples formadas com o oxigênio combinado de formas diferentes. Tá? Então, esse é o conceito de alotropia. Inclusive, acho que acabei de falar os principais exemplos que costumam aparecer. Letra B. Reações de análise ou decomposição são aquelas em que uma única substância sofre uma reação química que dá origem a duas ou mais substâncias diferentes. Então, o conceito de análise ou decomposição é quando eu tenho uma substância, por exemplo, XY, se decompondo em uma X e uma Y. É quando uma única substância composta se decompõe, é quebrada em duas ou mais novas substâncias, sejam simples ou compostas, tá? Vou te dar um exemplo aqui, famoso, a decomposição térmica do carbonato de cálcio, CaCO3, que forma CaO mais CO2. Um outro exemplo também famoso que a gente tem disso daí é a água, a eletrólise da água, que produz gás hidrogênio mais um meio de oxigênio. Aqui tem duas reações de análise ou decomposição. Perceba que na de cima, os dois produtos são substâncias compostas, e na de baixo são duas substâncias simples. Tá? Então, não tem problema nenhum. Mas o conceito de análise ou decomposição é quando uma única substância reage para formar duas outras substâncias. Então, resposta letra B, mas vamos ver as outras. C. Substâncias simples são formadas por dois ou mais átomos de elementos químicos diferentes. Tá? Então, os elementos têm que ser o mesmo, né? Por exemplo, O2, H2, O3, Al de alumínio só. Tá? Letra D. Substâncias puras são formadas por apenas um elemento químico. Isso aqui eu gosto muito, até costumo falar isso muito em aula, que é o seguinte: não existe diferença de você falar substância ou substância pura. São sinônimos, querem dizer a mesma coisa. Não existe uma substância impura. Substância impura seria uma mistura. Se eu tenho algo que não é totalmente puro, é uma mistura. Toda substância é pura. E as substâncias podem ser simples ou compostas. Então, essas substâncias puras são formadas por apenas um elemento químico, estaria certo se tivesse escrito substâncias simples, são formadas por apenas um elemento químico. Tá? Então, a D está errada por causa disso. E letra E. As substâncias carbono grafite, carbono diamante, enxofre rômbico e enxofre monoclínico, que a gente falou no início, são exemplos de isomeria. Isomeria é da química orgânica, que estuda substâncias compostas que têm a mesma fórmula molecular, mas estruturas, desenhos diferentes. Tá? Nesse caso aqui, a gente até falou desde o início, que está relacionado com alotropia. Esse fenômeno é chamado de alotropia e não isomeria.